Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora, você fica muito bem informado com as principais notícias dessa quarta-feira. E olha só, a gente começa falando sobre o clima, isso porque de hoje até o final da próxima semana, as altas temperaturas não devem dar trégua em boa parte do Brasil. Os termômetros devem registrar até 7 graus acima da média nesse período, principalmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. O Brasil passa a enfrentar uma nova onda de calor, que vai elevar as temperaturas em boa parte do país. A previsão é que o fenômeno deva perdurar ao menos até dia 21 de fevereiro. A onda de calor chega com força em algumas regiões, que podem atingir até 7 graus além do esperado para o mês de fevereiro. Para ser caracterizada como onda de calor, as temperaturas precisam se manter 5 graus acima da média por pelo menos 5 dias seguidos. O fenômeno é consequência de um bloqueio atmosférico que vai se instalar na região central do país. Os bloqueios atmosféricos são sistemas de alta pressão que intensificam a circulação do ar de cima para baixo. Esses fenômenos favorecem o aumento das temperaturas e impedem a formação de grandes nuvens de chuva, além de dificultar o avanço de frentes frias pelo interior do país. Dessa vez, o fenômeno deve afetar boa parte do Sudeste, parte do Centro-Oeste e parte do Nordeste. Regiões de ao menos 9 estados devem sofrer com o calorão nos próximos dias: o norte do Paraná, o sul de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, leste de Goiás, oeste da Bahia e sul do Piauí. Diversas capitais também podem registrar as maiores temperaturas do ano nessa nova onda de calor, como o Rio de Janeiro, que pode chegar a registrar 40 graus. E olha só, depois da pandemia, aumentou o número de pessoas que moram em São Paulo procurando carros de aplicativo ou utilizando o próprio veículo. Elas preferem deixar o transporte público de lado, mas quem não tem recursos não tem alternativa. A pesquisa ouviu pessoas de 32 mil domicílios válidos dos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo. Segundo Luiz Antônio Cortes, gerente de planejamento e meio ambiente do metrô, a pandemia estimulou mudanças que iam demorar a acontecer. De acordo com o levantamento, 51,2% das viagens diárias na região foram feitas individualmente, o que inclui táxis, veículos de aplicativos e também foram incluídas as motocicletas. A queda no uso do transporte público ocorreu apesar da expansão da rede metroferroviária. Entre 2017 e 2023, foram inaugurados 20 quilômetros de metrô na capital e 12 quilômetros de ferrovia com a conexão até o aeroporto de Guarulhos. As viagens de automóvel foram as que tiveram o maior volume em 2023, 41,6% do total. Mas no período 2017 e 2023, elas diminuíram 7,8%. Já as viagens por meios motorizados caíram 11,1%. Um dado curioso da pesquisa. A quantidade de pessoas que saem de casa todos os dias caiu na região metropolitana de São Paulo, mesmo após a pandemia do Covid-19. Em 2017, cada morador da Grande São Paulo fazia em média 2 deslocamentos por dia, fosse por meio de transporte coletivo, automóvel, bicicleta ou ainda a pé. Em 2023, essa taxa caiu para 1,68. É o menor índice na série histórica da pesquisa, que começou em 1967. Mesmo com o ensino à distância, o EAD, o estudo segue com o segundo motivo mais comum pelo qual os moradores da Grande São Paulo saem de casa. 36% das viagens diárias são motivadas pela escola ou pela universidade. O trabalho é a razão para quase 19 milhões de viagens diárias, ou 46% do total. O número de motos cresceu 50% entre 2017 e 2023, e as viagens sobre 2 rodas aumentaram 16% no período. O usuário é na maioria homem, mas o número de mulheres cresceu de 7% para 10% entre os 2 levantamentos. A pesquisa ainda revela que o morador da Grande São Paulo tem saído menos de casa e tem usado mais o transporte individual, que pela primeira vez desde 2002 superou o uso do transporte coletivo. Mais de 70% das famílias dos distritos, se é república, não tem carro. Bem abastecidas, com trens e metrôs, as regiões têm nesses modais o principal modo de deslocamento. O trânsito diminuiu em todos os horários de pico entre 2017 e 2023. A redução foi mais acentuada ao meio-dia e às 18 horas, que concentram os deslocamentos associados ao horário de almoço e às saídas de trabalho e à movimentação de universidades.
E essa edição do Toda Hora fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Daqui a pouquinho, às 15h30, eu volto no Redação Hit para te manter bem informado. Até mais!